Olá, bom dia a todos, bom dia, com licença Alfagna aqui no programa, né, Sol da Manhã. Hoje é quarta-feira, né? Já estamos com uma chuvinha aí para alegrar os nossos corações, né? E estamos aqui para conversar sobre nutrição, saúde, autoconhecimento. Só passando para lembrar que sou eu, Janaína, né? Nutricionista. Eu sei que vocês não estão acostumados ainda, né? Mas eu já estou acostumado com vocês aqui na rádio, né? Todas as quartas-feiras. Ao pessoal que está no YouTube aí. Estamos aqui ao vivo no programa Bem Nutri. E hoje o programa é especial porque foi uma pergunta, né, de uma telespectadora que mandou, né, a dúvida ontem. E eu acabei modificando aqui o tema do programa hoje, especial para ela e para que eu acredito que seja também a dúvida de várias pessoas, tá? Então hoje o programa Bem Nutri, a gente vai falar sobre algo que eu acredito que muita gente aí de casa quer saber, tentou fazer, já escutou várias informações sobre isso e é sobre o quê? O emagrecimento definitivo. E agora, Janaína, né? O que é que eu faço para fazer esse emagrecimento que ele seja de uma forma definitiva, que eu não fique naquele efeito sanfona, naquela coisa onde a gente tenta de todas as formas, faz tudo que dizem que é para ser feito e a gente não tem aquele resultado que a gente espera, que a gente imagina, né? Então, o emagrecimento definitivo, será que ele existe? Será que realmente esse emagrecimento ele é possível? Será que realmente a gente está seguindo um caminho que é um caminho que vai me levar realmente a esse emagrecimento definitivo? Então hoje falaremos um pouco sobre isso aqui na rádio, mandar um beijo a todo mundo que mandou recado lá no Instagram, né? Agradecimento aqui o pessoal da Rádio Sol Leste pela oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês. E você que não que escutou, que quer saber mais sobre o nosso tema, sobre os outros quadros, né? Nos nossos outros programas, você pode entrar no YouTube, pode entrar no @solleste, né? E pode entrar também no @janaina.nutri, que lá você vai encontrar os links para que você possa assistir no YouTube aí na sua casa, né? Depois rever, pegar a dica que não conseguiu dar tempo a anotar. Então você pode ir lá rever, que a gente tá lá no YouTube agora também. Hoje o nosso terceiro episódio. E o episódio hoje é emagrecimento definitivo. Então pega caneta, papel, que hoje a gente vai dar várias dicas aqui de como fazer esse emagrecimento. Então, a primeira coisa a gente precisa entender se esse emagrecimento definitivo, ele realmente é possível ou não. Gente, por minha vasta experiência aqui, né, na parte de nutrição, de atendimentos, vendo cada vez, né, as pessoas no consultório buscando, né, essa parte do emagrecimento, eu aprendi que o emagrecimento ele não é simplesmente você cortar a caloria, como chama, né, fechar a boca, né, o dito fechar a boca, né, ele não é simplesmente você deixar de comer, não é simplesmente também você fazer só uma dieta, de seguir ali todas as quantidades que são necessárias, o tipos de alimentos necessários, ele não é só isso, né? O emagrecimento definitivo, ele parte de vários pilares que a gente chama, ou seja, aquilo que sustenta uma casa, né? Então, para a casa ela ficar em pé, ela precisa de pilares, ou seja, aquilo que vai dar o suporte necessário para que você consiga realizar o seu objetivo. Então, o emagrecimento definitivo, ele não vai ser só através de alimentação ou só através da dieta, né? Porque a dieta ela é uma estratégia, um meio, uma forma para a gente fazer mudanças na nossa alimentação. A nossa alimentação ela é um dos pilares, eu diria que é o primeiro pilar. Se você está buscando sim um emagrecimento, ela é o primeiro pilar. Porém, ela não é o único pilar. Imagina se a gente sustentasse a nossa casa só com uma coluna, né? Não é suficiente para dar sustentação a toda a nossa casa. Ou seja, só a alimentação ela não vai ser suficiente para trazer o equilíbrio do teu corpo novamente.
sua mente. Porque quando a gente está precisando emagrecer, é porque tem algo em excesso. Lembra que a gente conversou no primeiro episódio sobre a falta e o excesso, né? Então, toda doença ou todo desequilíbrio do nosso corpo, ele parte a partir do momento que a gente está em excesso em algo demais na nossa vida ou algo de menos na nossa vida. Então, quando a gente está em excesso de algo, a gente precisa entrar em equilíbrio. E para entrar em equilíbrio, tem bases, sustentações que precisam ser feitas, que são os pilares, né? Os pilares da casa, a gente tem os pilares do corpo também, né? Para a nossa saúde. Então, para você buscar esse emagrecimento, a primeira coisa que você precisa tirar da cabeça é que você tem que fechar a boca. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa observar. Não é só por aí. Então, não precisa você fechar a boca. Muitas vezes, quando as pessoas chegam no consultório, a gente às vezes acaba comendo mais do que a pessoa estava comendo. Só que é de uma outra forma. A gente ajusta o quê? A gente ajusta o horário, a gente ajusta a quantidade de vezes no dia, a gente ajusta a qualidade, o que você está combinando com o quê, de acordo com como está o teu corpo e onde precisa desse ajuste, né? Isso é um dos pontos, essa parte da alimentação. Então, a alimentação, a gente já está aí careca de saber, digamos assim, das informações do que é bom, né? Do que é saudável, o que não é, né? E tudo. E outra coisa também é a gente entender que não existe alimento proibido e não existe alimento milagroso, né? Então não vai existir a pílula que vai resolver todas as suas questões e você vai conseguir o emagrecimento que você tanto espera. Exige sim esforço, exige mudança de hábito, né? E essa mudança de hábito parte a partir da alimentação também. Então, como eu estou falando para vocês, a alimentação ela não é só um dos fatores, né? Mas observando o pilar alimentação, esse pilar ele é muito importante se você começar a perceber que você pode colocar um bom combustível dentro de você, ou seja, a qualidade da sua alimentação, ela interfere bastante no emagrecimento. Então, aí já anota a primeira dica. Diminuir tudo que for industrializado, ou seja, tudo que vem em pacote, tudo que vem conservante, tudo que não é da natureza, ou seja, que não dá num pé, numa planta, numa árvore, você conseguir diminuir isso ao máximo na sua alimentação e trocar e substituir por alimentos naturais, ou seja, o legume, o arroz, o feijão, a salada, né, as frutas, tudo isso são os combustíveis necessários que o nosso corpo precisa. Então, muitas vezes a gente adquire mais um peso aí em excesso quando a gente coloca alimentos que o nosso corpo ele não consegue digerir, ele não consegue metabolizar e não consegue dar os nutrientes necessários e as calorias necessárias para que ele funcione. Então, quem dá essa energia para o nosso corpo, quem dá esse combustível para o nosso corpo, são os alimentos naturais. Aqueles que são vindos da natureza, né, que a mistura deles, eles têm a capacidade de ter todos os nutrientes necessários para a nossa máquina aqui funcionar. E essa máquina, ela funciona por um combustível. E esses combustíveis a gente precisa buscar na natureza. Então, o máximo que você conseguir, né, de diminuir aquilo que é industrializado, aquilo que tem conservante, aquilo que tem muito açúcares, farináceos, e colocar alimentos mais da natureza, os legumes debaixo da terra, né, colocar mais fruta na sua alimentação, com certeza, esse pilar da alimentação você vai estar indo muito bem. Tá? Então, tem outros pilares, além da alimentação. O outro pilar seria a nossa saúde emocional. Ou seja, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, tudo isso interfere quando você vai fazer as suas escolhas alimentares. Interfere no funcionamento do teu corpo, do que ele vai pedir para comer, né? Então, muitas vezes, quando a gente está ali num dia que a gente não está se sentindo muito bem, que a gente está um pouco triste ou um pouco eufórico demais, né? A gente vai querer buscar um alimento que muitas vezes é para preencher algum vazio dentro da gente, para dar dopamina para a gente. Então, ele talvez não seja o alimento que é o da natureza que a gente falou, né? Então, isso interfere nas nossas escolhas alimentares, naquela hora que eu vou dizer assim, cara, eu tenho que seguir aqui o que eu planejei, porque esse planejamento vai dar o combustível necessário para o meu corpo. Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade
dificuldade de colocar essas mudanças na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, por conta de condicionamentos que temos dentro da gente, ou seja, de sentimentos que a gente ainda não consegue lidar, de pensamentos que a gente acredita que a gente tem que fazer de um jeito, ou que tem muitos pensamentos acelerados, que tem aquela ansiedade, que faz com que eu busque a comida de uma forma exagerada, ou eu busque tipos de alimentos que não vão contribuir para o meu resultado. Então, tudo isso está envolvido diretamente com até o emagrecimento. Então, muitas vezes, não adianta, até as pessoas falam assim, né? Eu corto tudo e não sei o quê, mas a minha cabeça ainda é de gordo, digamos assim, né? Então, a minha cabeça, ela é importante nesse processo, porque é ela que vai direcionar todas as minhas escolhas. Então, se você está em dificuldade de escolher por alimentos da natureza e sempre tem a tendência de escolher o xilito, né? Ou o doce, ou aquele bolo, ou o salgadinho, né? Ou a pizza e tudo mais. Tudo isso está relacionado a padrões que a gente tem, que estão muitas vezes até no nosso inconsciente, ou seja, a gente não tem noção por que aquilo ali está ali. E também tem muito a ver com a nossa realidade, a forma que a gente vivencia a vida, a forma que a gente coloca situações na nossa vida, a forma que a gente coloca alimentos dentro da gente, que eu digo alimentos emocionais, ou seja, como eu como uma culpa, um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza, a gente que coloca isso para dentro da gente, e a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos, com essa chuva de situações que vem ao mesmo tempo e você vê assim, meu Deus, que correteza é essa, né? Então, tudo isso vem de uma vez e a gente precisa aprender a lidar. Só que muitas vezes a forma que a gente aprendeu a lidar é buscando uma recompensa no final do dia, que é um doce, que é uma comida gostosa, né, que a gente chama, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha mais dificuldade nesse emagrecimento que a gente quer definitivo, né? Nessa mudança no nosso estilo de vida para que a gente possa sair do excesso ou sair da falta. Então, a saúde emocional, hoje, eu acredito que ela é uma das coisas que mais interfere quando você está buscando um emagrecimento definitivo, porque são condições que muitas vezes a gente não consegue controlar, porque a gente não sabe como lidar com aquilo ali. Não nos foi ensinado a ter saúde emocional, não nos foi ensinado a como lidar com um momento que você se sente rejeitado ou que você brigou com alguém. Não, a gente não foi ensinado a como lidar com esse sentimento, a como solucionar essa situação, a como ultrapassar esse sentimento e não se envolver com ele, achar que esse sentimento é a gente, porque esse sentimento não é a gente, ele é um sentimento. Você é que direciona esse sentimento, né? Então, quando acontece alguma situação na sua vida que te gera ansiedade, né? Que te gera um conflito, que tira a tua paz, isso está vindo para que você possa lidar com aquele sentimento e transformá-lo, né? Não esconder esse sentimento. Só que a gente às vezes esconde esse sentimento na comida, né? A gente esconde esse sentimento, não conversa com ninguém ou não vai buscar ajuda de entender como lidar com essa saúde emocional, e a gente vai muitas vezes conversar com um chocolate, né? A gente vai conversar ali com um biscoito e tudo, e vai cada vez mais guardando aquilo ali, botando embaixo do tapete, sem entender o porquê que aquilo está ali, quais são as estratégias que eu posso fazer para que eu possa, de alguma forma, realmente ir na causa, solucionar, porque muitas vezes a gente cuida do efeito, né, que é só o fechar a boca, né, tirar a restrição calórica, que a gente chama para o emagrecimento, mas a gente não está entendendo que a causa está em algo que eu estou sentindo. Tá? A causa, muitas vezes, está na forma que eu me vejo, que eu não me sinto bem, que eu não me sinto bonita, que eu não me sinto capaz de realizar algum trabalho, ou quando eu estou muito estressado, muitas vezes, né? Que, então, muitas pessoas que trabalham muito aí, né? Demandam um tempo muito grande da sua energia no trabalho e tudo, e às vezes são trabalhos bem desafiadores, onde você requer muita movimentação no seu campo mental e tudo, né? Ou então, você passa o dia todo aí no trabalho. Então, esses trabalhos também pode causar o que a gente chama de estresse, né? Que aí libera um hormônio no nosso corpo que a gente chama de cortisol. O cortisol, ele é excelente, como tudo na vida, só que como ele está em excesso,
excesso, ele não é legal, e quando ele tá abaixo também ele não é legal. Então tem momentos onde ele precisa estar numa quantidade maior no nosso corpo e momentos que ele precisa estar menor. Né? Então, de manhã, a gente precisa que o nosso cortisol esteja um pouquinho mais alto para que a gente possa levantar, ter força, coragem para poder ir trabalhar, né? Fazer nossas atividades. Mas ao longo da noite, no final do dia e iniciando a noite, ele precisa estar diminuído para que a gente possa ter uma boa noite de sono, né? A questão é que hoje, no nosso estilo de vida, a nossa vida moderna faz com que muitas vezes a gente esteja em situações onde o nosso hormônio cortisol, o nosso hormônio do estresse está elevadíssimo. E esse hormônio do estresse elevadíssimo, bioquimicamente falando no nosso corpo, ele, quando está muito alto, ele faz uma reação no nosso corpo para produzir gordura, para armazenar energia. Então, se você está querendo emagrecer, o estresse está totalmente relacionado a você ter essa dificuldade de emagrecer. Então, você precisa começar a fazer estratégias que vão diminuir esse cortisol, né? E quais são as estratégias que a gente pode fazer para diminuir esse cortisol, para que você possa estar realmente ali fazendo uma cascata, né? Um direcionamento para o emagrecimento, porque isso são reações que acontecem no nosso corpo. Então, essas tendências de reações no nosso corpo, elas têm a ver também a forma que quimicamente está ali acontecendo, entende? Então, quais são as estratégias que eu posso fazer para diminuir o cortisol, para diminuir esse hormônio do estresse, para que eu possa conseguir potencializar o meu emagrecimento, né? Colocar a reação ali para emagrecer e não a contrária, que é para guardar a gordura, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz por várias formas. A primeira coisa é teu estilo de vida. Como é que tá aí a tua correria? Como é que tu pode dar uma amenizada no teu dia, trazer momentos mais alegres, momentos mais relaxantes no teu dia a dia? Você pode acrescentar respirações no seu dia a dia também, como um exercício, né? Você pode colocar também os nutracêuticos, ou seja, que são as pílulas manipuladas, né, naturais, onde você faz de forma que não causa dependência, como se fosse suplementos, nutrientes que o nosso corpo precisa mais para trazer esse ajuste. Então, existem substâncias que podem trazer a diminuição desse cortisol. Aí a gente pode fazer através desses manipulados nutracêuticos, que hoje eu desenvolvo alguns nutracêuticos onde a gente pode fazer essa manipulação, né? Então, a gente diminui o cortisol, a gente pode utilizar o GABA, a gente pode usar teanina, taurina, né? Tudo que vai relaxar mais o corpo, que vai trazer essa diminuição do cortisol, vai deixar o nosso corpo menos estressado, tá? Então, além da parte de nutracêuticos, você pode utilizar chás que vão ajudar a diminuir esse cortisol também. Então, você precisa observar que são vários fatores que você pode fazer. Você pode começar a fazer a sua higiene do sono, que aí a gente vai entrar no nosso terceiro pilar do emagrecimento definitivo. Qual é esse terceiro pilar? O nosso sono. Gente, a gente precisa sim ter um cuidado com o nosso sono. O nosso sono, ele é um pilar importantíssimo que você quiser emagrecer. E se você quiser também ter massa magra, né, ficar forte, se você quiser qualquer tipo de saúde, ele está relacionado com o sono. Então, se você não tem uma boa noite de sono, se você tem dificuldade, fica acordando muito à noite, se você tem dificuldade de ir dormir, se você quando acorda já acorda muito cansado, você precisa rever esse pilar. Porque esse pilar, ele é importantíssimo, para que você possa trazer seu emagrecimento ou mesmo saúde, né? O que você esteja buscando. Então, como a gente está focado aqui na parte do emagrecimento, o sono, ele é importantíssimo. Por que o sono é importantíssimo? Porque o sono vai ser o momento do teu dia onde o teu corpo ele vai dar uma pausa, né, das atividades que tu tá fazendo, e ele vai fazer tipo aquele balanço de estoque. É a hora que o corpo faz todas as reações necessárias, faz tipo uma contabilidade ali do dia e diz assim: opa, então a contabilidade, o balanço aqui é para emagrecer, então vamos fazer as reações agora para trazer esse emagrecimento enquanto ela está dormindo aqui, porque é o momento que a gente pode direcionar a nossa atividade para isso, entende? Então é importantíssimo, é imprescindível, é a hora de reparação celular, é a hora onde o teu corpo vai fazer toda aquela renovação de células, é como se estivesse te preparando para um outro dia de 24 horas, sabe? Então é importantíssimo a gente ter esse período de sono, e o sono da gente, a gente pode melhorar ele de várias formas, porque vai depender muito onde você está hoje. Se teu problema
problema é que tu acorda várias vezes à noite, se o teu problema é que tu não consegue fazer um sono profundo, se o teu problema é que você não consegue pegar no sono, né? Então, tem várias formas de a gente observar qual é a substância que está precisando ser colocada a mais ou a que precisa estar sendo diminuída. E aí, isso que eu chamo para vocês de equilíbrio. O equilíbrio bioquímico dentro da gente que faz toda essa orquestra funcionar. Nosso corpo, ele é uma orquestra. Ele precisa estar com cada um dos instrumentos afinados, digamos assim, cada um tocando no seu tom, no seu momento, nem mais, nem menos. É como se fosse um grande orquestra no nosso corpo. E para que a gente precisa observar qual o ponto ali, se é a bateria que está indo demais, ou o violino, a gente precisa saber de acordo com o que o teu corpo está falando. E aí a gente volta para aquela história lá de você se perceber. Você precisa observar quais são os sinais que o teu corpo está dando. Então, qual é o sinal do teu corpo que está dando que o teu sono não está legal? O que é? É muitos pensamentos? É você não consegue, fica preocupada à noite antes de dormir, já pensando no outro dia? Então, a gente precisa observar. É você levantar para fazer xixi várias vezes antes de dormir ou no meio da noite? Então, é a quantidade, o tempo de sono que está sendo insuficiente. Então, ou é a cama que não está boa, que você não consegue relaxar na cama. Então, tem vários fatores. E a gente precisa cuidar desse pilar do sono se você quiser emagrecer. Ele é importantíssimo, não tem como a gente deixar ele de lado, né? Porque ele é essencial. Tá? Então, eu vou dar só uma pincelada em cada um dos pilares. Nos próximos programas, eu vou falar de um por vez, só para vocês entenderem que o emagrecimento definitivo, ele existe. Ele é possível, né? Eu já respondi na pergunta de vocês, ele é possível, mas ele requer que a gente olhe para cada um desses pilares e ir ajustando eles aos poucos. Não é que a gente precisa ajustar todos de uma vez, porque o nosso corpo, ele não é uma coisa assim que você faz num passe de mágica. Você precisa trazer essa mudança gradativa para que o teu corpo vá acompanhando de forma gradativa, para que ele vá entendendo qual é o novo funcionamento que você está dando para ele. E isso você precisa fazer de maneira muito estratégica, né? Você precisa ver quais são os pontos, identificar no teu mapa aí, digamos assim, os pontos, os sinais que o teu corpo está dizendo assim, é aqui no sono, é aqui na alimentação, é aqui na saúde emocional e nos outros pilares que eu vou dizer. Então, hoje eu quero muito que vocês observem onde vocês estão. Faça essa checklist aí, um check-up. Hoje é o dia do check-up, de você observar todos esses pilares no seu corpo, como é que eles estão. Mas não é para entrar em pânico, pelo amor de Deus, porque eu sei que todo mundo tem um pouquinho de cada um desses pilares, precisa dar uma arrumada, né? A Nutri aqui também precisa dar uma arrumada em alguns desses, e aí eu venho arrumando, né? Então, à medida que eu venho arrumando, ajeitando em mim, eu vou passando para vocês essas informações, que muito disso eu vivencio, né? Então, até para compartilhar com vocês aqui, dando um parênteses, porque a Nutri adora conversar, né? A gente tá aqui para conversar, né, gente? Então, assim, um parênteses aqui que eu tinha, sempre fui, assim, um arquétipo, né? Um biotipo, digamos assim, mais de magro e tudo, né? Porém, eu tinha, em relação à minha saúde, né? O percentual de gordura, ele era muito alto, né? Aquele dito falso magro, né? Então, ele era muito alto e eu não entendi o porquê. Foi quando eu comecei a fazer essas mudanças nesses pilares que eu tô falando para vocês, não foi que eu deixei de comer, pelo contrário, eu acabei comendo mais. E eu emagreci, né? Eu emagreci de uma forma que as pessoas que me viam há uns 4 anos atrás, me viam inchada, né? Me viam de uma forma dessa gordura mais acumulada, no sentido de inchaço, de inflamação. E isso não estava trazendo saúde para o meu corpo. Então, fui identificando todos esses pilares que eu estou falando aqui para vocês, através de estudo e experiências, né? E fui percebendo que o emagrecimento, ele não é só a dieta. Por isso que muitas vezes a gente fica aí patinando, querendo achar a solução em tudo, e a solução, ela não é uma única coisa a ser feita. Ela é um conjunto de coisas a serem observadas. Nós somos um universo, gente. A gente é uma orquestra, como eu estou falando, né? E essa orquestra precisa ser observada cada ponto que se está ali, você está em sintonia ou não, né? Então, é importante a gente entender que não é só você que tem dificuldade aí em casa desse emagrecimento, que você já tentou de tudo e que acha que não é possível. Sim, gente, é possível.
requer força, coragem, né? Mas requer também conhecimento, autoconhecimento principalmente, né? Porque este autoconhecimento é que vai trazer os sinais que precisam ser tratados, né? Para que você possa fazer intervenção em cada um deles e você trazer esse emagrecimento definitivo. Então, primeiro ponto, a alimentação que a gente já conversou, primeiro pilar. Segundo pilar, a saúde emocional. O terceiro pilar, que é o sono, né? Que a gente conversou um pouquinho. E o quarto pilar é a atividade física. A nossa amiga atividade física, ela não podia ficar de fora, né? Por quê? Porque a atividade física, ela tem, não é porque ela vai te emagrecer, não. Ela vai trazer como se fosse o movimento para o teu corpo. É como se ele fosse o motor que aquece o teu corpo para que teu corpo funcione, gaste energia, gaste combustível para que ele possa, a orquestra funcionar. É como se a atividade física fosse o maestro, que dá aquela forcinha, aquele empurrãozinho, bora galera, vamos lá, vamos começar a tocar, né? Então a atividade física, ela é isso pra gente. Então ela traz benefícios pra gente, não só no emagrecimento definitivo, porque ela é uma consequência, mas ele traz também benefícios para a nossa saúde emocional e mental, que aí a gente vai vendo como está tudo interligado, né? Então, a atividade física, ela é essencial porque ela vai ajudar também a diminuir aquele cortisol que a gente falou, aquele hormônio do estresse. Ele vai trazer o contrário, ele vai diminuir o do estresse e vai trazer um hormônio de felicidade, de endorfina, de dopamina, de serotonina. Então, a atividade física, ela libera esses hormônios que são essenciais para que a gente possa, dentro do nosso corpo, ele dizer e direcionar para fazer a parte de perder gordura. De dizer assim, corpo, elimina o que está em excesso. Então, a atividade física, ela é importantíssima. Ah, Janaína, eu não gosto de fazer academia. Não tem problema. Hoje em dia, você vê que existem várias formas de movimentar o nosso corpo diferentes. Você pode ir ao ar livre, você pode fazer o que o pessoal faz muito aqui, né, no Ceará, beach tênis, você pode fazer um Muay Thai, você pode fazer um jogo de vôlei, você pode caminhar, você pode correr. Cara, e tudo isso você pode fazer sem gastar dinheiro, né? Então, assim, você pode fazer a forma que for mais necessária para você ir hoje. Então, assim, Janaína, eu não faço nada, eu tô sedentária, por onde é que eu começo? Você começa fazendo uma caminhada aí 2, 3 vezes na semana de 20 minutos e depois vai aumentando. Então, só comece, faça algo diferente para que o porco possa entender que tem um outro direcionamento. Então, a atividade física, ela pode ser uma atividade alegre, divertida, onde você possa estar ou com amigos, ou você possa fazer de forma sozinha também, que aí vai depender como cada um funciona, né? Tem gente que gosta de estar com as pessoas, outros que gostam de estar mais sós. Então, não é só academia. A academia é maravilhosa, importantíssima. Se duvidar, é uma das melhores, né? Mas, se você não está sedentário, está parado totalmente, não gosta e tudo, você pode ter outras opções. Você pode chamar a amiga aí que está do lado, a vizinha, e vamos lá fazer uma caminhada, mulher, começar aqui de manhã. Então, você pode fazer isso de várias formas. Então, não tem desculpa para não se movimentar, né? A gente pode até fazer em casa mesmo, né? Hoje em dia, tem muitos vídeos na internet onde ensina a fazer atividade física, né? Ensina yoga, ensina... Então, hoje em dia está tudo mais facilitado e a gente precisa ver o que é que se adequa mais a gente, né? Se é ir para uma academia, se é uma caminhada, se é um beach tênis, né? Se é um esporte, algo que você possa fazer para movimentar o corpo, mas que é essencial. Se você quer esse emagrecimento definitivo, você precisa se movimentar. Movimentar o corpo, trazer essa atividade física, principalmente, se possível, pela manhã, porque ela já ajuda a liberar toda aquela endorfina, toda aquela serotonina ao longo do dia, né? Então, é mais interessante, mas caso você não possa pela manhã, não tem problema, você faz no outro horário. Então, tudo isso é autoconhecimento, identificando onde é possível para você. O quinto pilar que eu trouxe para vocês é o equilíbrio químico, né? Que aí a gente estava falando dessa parte do nosso corpo funcionar. E esse equilíbrio químico, ele tem a ver com o processo que a gente precisa fazer na nossa vida, que é desinflamar o nosso corpo, desintoxicar. Essa desintoxicação, ela é importantíssima por quê?
Porque ao longo da nossa vida, a gente foi acumulando algumas toxinas no nosso corpo, né? E aí, isso aí, não é porque a gente queria, etc. Ou às vezes até mesmo a gente já estava sabendo, mas muitas dessas toxinas que foram acumuladas no nosso corpo é porque a gente não sabia exatamente qual combustível o nosso corpo estava precisando. Ou a gente não estava sabendo lidar com aquela emoção, com aquela situação de vida. Então, aquilo ali, ao longo do tempo, vai intoxicando o nosso corpo. Então, essa intoxicação fez com que o nosso intestino, né, o nosso corpo como um todo, mas principalmente o nosso intestino, o nosso cérebro, tivesse muita poluição, digamos assim. E essa poluição está fazendo com que o nosso intestino, o nosso cérebro não esteja saudável. E quando eles não estão saudáveis, não adianta você cortar toda a caloria que você imaginar, fazer a dieta, sei lá, da lua, da sopa, a dieta inimaginável aí que você possa fazer. Se o seu intestino não está funcionando bem, está inflamado, fica muito complicado. Então, assim, uma das coisas mais importantes, um dos pilares mais importantes hoje que eu posso falar para vocês é a saúde do intestino e do cérebro. Porque se eles não estão saudáveis, interfere totalmente naquela química que eu falei para vocês, do cortisol, né? A química que vai lá querer engordar em vez de emagrecer, né? Então traz todo esse desajuste químico no nosso corpo, e esse desajuste químico no nosso corpo, ele vai trazer, além do engordar, digamos assim, acumular gordura, ele vai trazer vários outros tipos de doenças, como diabetes, como pedra nos rins, problemas no fígado, né? Então, enxaquecas, intolerâncias alimentares, né? Hoje em dia a gente está vendo já crianças com intolerância ao glúten, com intolerância ao leite, né? A lactose e tudo. Por quê? Porque já está com o intestino que não está muito saudável, né? O povoamento lá das bactériazinhas deles já estão inflamados. Então, a nossa alimentação hoje em dia também trouxe muito disso, né? A alimentação industrializada que foi minando, que foi trazendo essas toxinas para o nosso corpo. E essas toxinas, elas acabam interferindo no funcionamento. É como se a gente tivesse um cano em casa que a gente vai colocando lixo, e tem uma hora que ele não consegue mais passar a água, né? Então, quando ele não consegue passar mais a água, não consegue mais funcionar ali a parte hidráulica, né? Não consegue sair mais água do cano, e então faz com que aquilo ali não funcione mais. Nosso corpo é do mesmo jeito. Aos poucos, aquilo ali vai acumulando, e tem um momento que vai trazendo problemas no pulmão, problemas no fígado, problemas na vesícula, problemas de endometriose, problemas de intestino, né? Então, também problemas para dificuldade de emagrecer. Então, a gente precisa entender que uma das causas, né, da gente não conseguir aquele emagrecimento que a gente espera, com vários protocolos que são feitos, muitas vezes é o teu intestino que não está saudável. E você precisa cuidar dele, precisa aprender a desintoxicar, aprender a limpar o teu intestino para que você possa conseguir o emagrecimento. Então, o intestino da gente, ele não está saudável, não é só quando eu não estou conseguindo ir ao banheiro fazer cocô, só quando eu tenho diarreia, não. É quando você está se sentindo estufada, quando você se sente inchada, quando você se sente indisposto, quando você sente falta de energia, quando você sente muita ansiedade, quando você se sente mais depressivo, quando você sente muitas dores no corpo. Tudo isso são sinais de inflamação que a gente conversou no nosso programa anterior. Então, isso está dizendo que o teu intestino não está saudável, e a gente precisa fazer protocolos e intervenções para desintoxicar, para limpar essas toxinas, tirar, para que você possa limpar os canos, digamos assim, para que a água possa passar ali, tá? Então, o emagrecimento, ele tem tudo a ver com o nosso intestino estar saudável. Então, nosso intestino precisa ser cuidado também. Então, resumindo para vocês aqui, que a chave de tudo é o autoconhecimento, você perceber quais são os sinais que o teu corpo está dando que não está legal, que precisa de ajuste, que precisa levar o carro para o mecânico, sabe? A gente precisa levar o carro para o mecânico para poder ajustar cada um destes pontos, tá? Então, esse autoconhecimento, essa percepção de você, ela é muito importante. Então, quando você começar a fazer o raio-x de como é que estão esses pilares na vida de vocês, faça uma listinha do
que vocês percebam, né? Faz aí, pega aí o primeiro, segundo, terceiro pilar, volta aqui no vídeo, se você quiser rever, né? Quem tá aí ao vivo escutando aqui na rádio, quem é aqui volta aí no YouTube, vou deixar o link lá no meu Instagram, volta e faz aí o check-up, faça a sua consulta, né? Isso sim é consulta e avaliação nutricional, avaliação de saúde. Você faz esse checklist, pontua ali quais são as coisas que você percebe no seu corpo, né, que não tá legal e tudo, e começa a buscar estratégias. Cara, como é que eu consigo resolver isso aqui do sono? Será que é dormir meia horinha antes? Será que é sair um pouquinho do celular meia hora antes para melhorar meu sono? Então vai fazendo já essas pequenas mudanças que são grandiosas. Gente, eu aprendi uma coisa que para que a gente possa mudar hábitos, né? Que é algo que o nosso corpo ele tem uma tendência de fazer sempre a mesma coisa no modo automático, porque já está acostumado, ele quer economizar energia. Então, para você mudar hábito, você precisa não só saber onde você está, você precisa ter a constância, né? Tudo para que você tenha essa parte de definição, né? De emagrecimento, enfim. Então, você precisa entender que é uma mudança de hábito. E toda mudança de hábito, ela requer tempo. No mínimo, 21 dias fazendo a mesma coisa o tempo todo para que o teu corpo entenda que aquilo ali é o que tu quer. Então, a gente precisa ter força, precisa ter uma estratégia para que você possa colocar essa mudança, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de manter, né? E essa dificuldade de manter, às vezes a gente precisa de um apoio, precisa de um grupo, né, que vai ali te incentivar, um amigo e tudo mais, você entrar nesses grupos que são muito interessantes, que possa te ajudar a manter a motivação lá em cima, para que você consiga manter pelo menos aqueles 21 dias, para depois você ver que aquilo ali vai ficando mais fácil, porque o nosso corpo ele está viciado naquele padrão antigo. E aí é uma outra coisa que a gente precisa observar. Por que que eu não consigo colocar a minha alimentação, a mudança que eu quero, e tudo que tu falou, Janaína, em prática? Porque muitas vezes são comportamentos viciados do nosso corpo. E esse vício do nosso corpo a gente precisa aprender a tirar. E a gente só aprende a tirar fazendo algumas estratégias. A gente vai passar por um período de abstinência, né? Que é igual quando você tem dependente químico, né? A gente muitas vezes é dependente químico do açúcar. A gente é dependente químico de uma amizade. A gente é dependente químico. O que é que você é dependente, né? E essa dependência é algo que o nosso corpo vai automático. Ele sempre vai querer buscar aquilo ali. E aí você precisa aprender a frear aquela busca. E muitas vezes, sozinho, nem sempre a gente consegue, né? Mas aí você precisa observar que você pode buscar ajuda, não tem problema. Você pode buscar um apoio, mas jamais terceirizar o que você precisa fazer. Porque a primeira coisa para emagrecer, um emagrecimento definitivo, você precisa olhar no espelho, olhar para você e dizer, eu quero. Eu vou fazer isso acontecer, né? Então, é você chegar aí dentro e chamar você para a luta. Então, eu quero, eu vou e tudo. Eu sei que vão ter dificuldades, eu sei que vão ter desafios, mas eu vou buscar uma estratégia para cada um desses desafios. E a estratégia, às vezes, é você estar com vários profissionais, mas não adianta você buscar todos os profissionais inimagináveis, né, os protocolos mais inovadores para o emagrecimento, se você aí dentro não decidiu comprar essa luta. Você precisa decidir dentro de você e fazer essa escolha, porque ninguém vai fazer isso por você, essa escolha é sua. Hoje você está onde está por escolhas suas, e você precisa trazer essa mudança dentro de você, porque quando você reage, tudo ao redor começa a mudar. Você começa a observar que vai ter soluções em vez só de problemas. Você vai ver assim, cara, mas eu posso chamar a minha amiga que está ali e eu posso usar esse horário aqui. Aí que muitas vezes as pessoas dizem que não tem tempo para atividade física, né? Mas tempo é tudo organização e prioridades. E isso a gente só sabe fazer, que são as prioridades e organizar nosso dia, quando a gente se conhece, quando a gente define o que são as coisas importantes para a nossa vida. E a gente precisa fazer isso através de se conhecer, né? De saber o que você quer, qual é o teu objetivo, sabendo que vão ter dificuldades, mas sabendo assim, beleza, eu sei que aqui eu tenho dificuldade nisso, mas como é que eu posso tornar isso aqui mais fácil para mim?
Como é que eu posso tornar isso aqui que eu não vá burlar, né? Digamos assim, né? Então, para emagrecer, gente, vocês entenderam que não tem nada a ver só com dieta, só parar ali e cortar caloria. Não. Isso aí já caiu por terra, isso aí já é coisa que a gente sabe que não traz o emagrecimento em definitivo. O que traz o emagrecimento definitivo é uma escolha. Você conseguir manter essa escolha e buscar, sem parar, as estratégias que você precisa naquele momento. Hoje você precisa dessa estratégia para sair do lugar que você está. Mas amanhã você vai precisar de outra, porque você já vai ter subido um degrau da sua caminhada para chegar no topo da montanha. Então, por isso que não existe uma dieta que vai ser para o resto da vida. Vai ser do momento que você está hoje, o que teu corpo disse que precisa ser ajustado. Qual é o neurotransmissor que a gente precisa ajustar? Qual é a via metabólica que a gente precisa ativar? O que é que a gente precisa limpar no teu corpo? É o intestino? A gente precisa cuidar do quê? Né? Então, isso é realmente olhar para a causa e olhar você como um todo. Você não é só o corpo por dentro, você é o ambiente que você vive, as suas escolhas, a relação que você tem aí com sua família, com o seu namorado ou seu filho, com as pessoas que você tem ao redor, seu relacionamento com o seu trabalho. Tudo isso tem a ver com o emagrecimento definitivo. Só que muitas vezes não é nos falado e a gente não sabe que a gente precisa olhar para todos esses fatores ao mesmo tempo. Porém, a gente não precisa ter pressa e ansiedade de resolver todos ao mesmo tempo. A gente precisa saber identificá-los e, a partir dessa identificação, a gente ir por estratégias para cada um deles no que a gente consegue. O importante é você fazer diferente hoje. Hoje. Ah, não, vou esperar a consulta com o nutricionista. Não! Agora aí, em casa, você vai pegar aí o papel e a caneta e vai escrever quais são as coisas que eu posso fazer hoje para trazer a mudança na minha vida. Para eu trazer a mudança no meu emagrecimento, o que é que eu posso fazer hoje? É diminuir 10% o doce que eu já como? Já é uma mudança. Você já não está fazendo a mesma coisa que você estava fazendo antes. Então, teu corpo ele já vai entender que aquilo ali, ele já vai começar a funcionar diferente. Então, o que é que tu pode fazer? É tirar um refrigerante? É diminuir um refrigerante? O que é que tu pode fazer hoje? É começar uma atividade física hoje à tarde? O que é que tu pode fazer por você? Porque só você pode fazer por você. Nós somos os protagonistas da nossa história, né? Então, como nós somos o protagonista da nossa história, a gente pode, sim, fazer estratégias que, com certeza, a gente possa cumprir. Então, as dicas que eu tenho para você aí, que quer começar esse emagrecimento definitivo, é criar metas reais no agora. Ou seja, pega papel e caneta aí, ou então pega o bloco de notas do celular, se você está andando aí na rua, e escreve o que você pode fazer de diferente, 1% de diferente de tudo que a gente falou aí dos pilares. O que é que eu posso fazer na minha realidade hoje para começar a mudança que eu estou precisando para trazer o emagrecimento ou mesmo a saúde que eu estou buscando na minha vida? Escreve, pega papel e tesoura e você vai perceber que quando você começar a seguir aquilo ali, e você sabe que aquilo ali vai ter resistência para você seguir, né? Porque você está fazendo uma mudança. E entender que ela vai requerer pelo menos 21 dias a 90 dias para que aquilo ali possa se consolidar. Então, a gente tem que tirar do nosso caderno também aí aquele resultado imediato que a gente está esperando. Ah, eu quero já perder 5 quilos, doutora. Não, tem que ter calma e entender que se você quer um emagrecimento definitivo, o teu corpo ele vai trazer o emagrecimento necessário de acordo com o que você está fazendo de mudanças. Então, você precisa entender que o resultado imediato nem sempre vai ser um resultado duradouro, né? Então, muitas vezes a gente vai para métodos onde vai trazer o resultado imediato, mas ele não está tratando a causa que a gente falou, os pilares. Ele pode estar tampando um buraco ali, mas a coluna da casa não está com boa sustentação. Ele pode pintar ali, mas por dentro a coluna está toda estragada, né? Então, a gente precisa ver o que é que realmente está causando e você buscar estratégias possíveis que você consiga colocar em prática. Então, gente, vocês podem fazer a diferença na vida de vocês. O emagrecimento definitivo é possível, né? E sem você ficar noiado, sem você ficar aí contando caloria, pesando as coisas. Você pode fazer isso de uma outra forma. Você pode fazer isso cuidando de cada um desses pilares, né? Requer um pouquinho de tempo, requer mais. Eu tenho
muita certeza em dizer para vocês que vale a pena. Sabe? Vale a pena porque você consegue manter um peso e saúde de uma forma que você nem se preocupa mais com isso. Quando você ajusta esses pilares, e você vai ver que isso não vai refletir só no teu emagrecimento. Vai refletir na qualidade da tua vida. Vai refletir na forma que você se sente com você, no bem-estar de estar com você, aumentar a tua autoestima de uma forma verdadeira que só você sabe quando você sente ali dentro, no teu corpo, né? Porque eu acho que saúde é aquilo que a gente tem dentro da gente, que está em equilíbrio, que está em paz, que está de alguma forma harmonizado. E essa harmonia, quando a gente acha essa harmonia dentro da gente, eu posso dizer para vocês que não tem preço, tá? Então, tenham coragem, força, não é fácil, mas é possível. E eu tenho certeza que cada um de vocês podem fazer isso hoje em casa. Faça isso por você. Não faça isso pelo outro, mas faça isso por você, pela sua saúde, por quem você é. E tenho certeza que vai dar certo. Você coloca 1% de diferença, de mudança no teu dia, todo dia tu fazer 1% diferente, quando chegar daqui a um mês, tu vai ver quantas coisas diferentes tu fez e quantos resultados tu vai ter de melhor aí pro teu emagrecimento. Tá certo, gente? Pois o nosso encontro hoje é sobre essa parte do emagrecimento definitivo. Deixo aqui para vocês também o nosso Instagram, né? O @janaina.nutri. Segue lá que a gente tem outras informações. A gente também pode trocar conversa, né? Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, né? Se você teve algo aqui no nosso programa hoje que você não entendeu, ou que quer saber mais, alguma dica, manda recado lá que o Bem Nutri está aqui para trazer muita luz e saúde para todos nós, viu? Um beijo para todo mundo, um beijo aqui pessoal do Instagram. Quem quiser aproveitar aqui o pessoal do YouTube, curte aí nosso vídeo, manda comentário embaixo, traz aí as dúvidas de vocês, que a gente está aqui para esclarecer e para trazer muito amor. Um beijo para todo mundo, um bom dia e até a próxima semana. Só musicão, essa sintonia da alegria comigo, Thales Ferreira, o seu lavador. A gente vai pro nosso comercial, desliga não, daqui